Depois as crianças vão orar. Então a Júlia, o Arthur e o Tarsis irão orar. Agora as crianças estão ali reunidas. Ana Clara. A Júlia é a irmã da Ana Clara. Ana, é a idade, viu, Ana? Você me perdoa. Ana Clara vai orar ao Senhor pelas crianças, pelo culto infantil. Arthur, por cada professor, cada professora das crianças. E o Tarsis, pelo culto que acontece aqui com os adultos. Vamos começar, Ana, orando? Senhor Deus, Pai amado, obrigada por mim, obrigada pela minha família, obrigada por todos, obrigada pela vida da mamãe, pela vida do papai, pela vida da Júlia, obrigada pela minha vida, obrigada pela vida do pastor, pela vida da igreja, obrigada por tudo. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo dia de ontem. Faça o dia de amanhã ser muito legal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar agora com o grande Arthur. Senhor Deus, abençoe por esse dia, por essa noite, abençoe os doentes, abençoe os enfermos, abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tarsis. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Abençoe cada adulto que pôde estar aqui e as pessoas que estão pelo canal da igreja. Abençoe também as pessoas que estão doentes, para que o Senhor ajude elas. Console as que perderam familiares. Abençoe também os missionários, principalmente aqueles que estão sendo perseguidos. Senhor, tenha misericórdia deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Ana Clara pode descer. Arthur também. O Senhor sempre tem nos abençoado com crianças tementes ao nome dele. Louvamos ao Senhor por isso. E eu quero, nesse momento, convidar você a continuar adorando a Deus enquanto as irmãs Eveline e Andréia cantam. Enquanto elas se aproximam, irmãos, anteciparemos a leitura de Isaías 12:3. Está aí no boletim, será projetado esse versículo. Vamos ler juntos? Isaías capítulo 12, verso 3. Leiamos. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Que não pode
motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Já mudou o meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Sei que forte sou, seguro estou. Meu refúgio está em teus braços. Nada vou temer, eu vou vencer em ti. Diante de problemas, outras ilusões não temerei. Eu sei que no Senhor vencerei. Confio em teu poder, meu Senhor. Entrego minha vida em tuas mãos. Não há lugar em que não possa estar. Não há motivos para eu temer. Enquanto eu viver, louvarei. Teu nome já mudou o meu viver. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Só em ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Leremos Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10. Estamos sempre nos domingos à noite estudando as parábolas do Senhor Jesus. Nessa noite, mais uma parábola será estudada. Ela é conhecida como parábola da dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10, diz-nos assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ler juntos esse verso 10, irmãos. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O tema da noite: alegria singular. A parábola da dracma perdida é mais uma resposta de Jesus aos escribas e fariseus. Gente que considerava-se referencial religioso nos dias de Jesus, e ao ver o crescimento da influência do Senhor Jesus Cristo, passou a se incomodar ao pensar na perda da sua própria influência em Israel. Escribas e fariseus constantemente acompanhavam Jesus para tentar encontrar alguma falha no seu discurso. Aqui eles estão demonstrando, mais uma vez, duvidar da santidade de Jesus, porque Jesus não apenas buscava pecadores, como assentava-se à mesa com gente que eles, os escribas e os fariseus, chamavam de pecadores. Olhem, meus irmãos, para o princípio do capítulo 15, e os irmãos verão que de Jesus aproximavam-se quem? Publicanos e pecadores. De outro modo, o que está sendo dito é que aproximava-se de Jesus um grupo que era considerado desonesto, e um outro grupo que todo mundo em público dizia: são pecadores
porque vivem praticando coisas indevidas. Agora Jesus, no verso 2, sabe que estavam murmurando esses fariseus e escribas, exatamente porque Jesus demonstrava cuidado com esses que eram chamados de pecadores. A parábola da dracma perdida precisa ser conectada com aquela que aparece antes e com a parábola que aparece depois dela. A parábola anterior, que nós já estudamos aqui, é a da ovelha perdida. Basicamente, Jesus está dizendo o mesmo, que existe alegria da parte de Deus quando uma ovelha que se afastou dele é reencontrada. Muito maior é a alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Notem que no verso 8 que lemos inicialmente, Jesus diz, ou qual é a mulher? Essa palavra ou interliga as duas parábolas. O que Jesus está dizendo é, escribas e fariseus, por que vocês estão lamentando a atenção que eu dou a gente que precisa mudar de vida e pela minha palavra poderá mudar? Pensem na parábola de um homem com 100 ovelhas e uma que se perde. Ele não deveria se alegrar com a ovelha que é encontrada, com a ovelha que volta ao aprisco? E notem, irmãos, que a parábola da dracma perdida é sequenciada pela parábola do filho pródigo, que nós já estudamos aqui também. No verso 11 é dito assim, continuou. Jesus estava dizendo, se um filho de um pai se perdeu, não deverá esse pai alegrar-se muito mais por esse filho que na prática estava morto e reviveu, do que por aquele filho que sempre esteve em casa? Irmãos, que sequência Jesus apresenta aqui. Parábolas em que a grande alegria do Senhor pelo resgate de um pecador é anunciada. Jesus conta 3 parábolas de uma só vez. Essa, a dracma perdida, é surpreendente porque a protagonista é uma mulher. Provavelmente uma mulher pobre da Palestina que perdera uma moeda. Uma dracma é uma moeda grega, de prata, que normalmente valia um dia de trabalho. Era correspondente ao denário. Uma pessoa trabalhava um dia inteiro e ao final recebia algo em torno de uma dracma. Para uma mulher pobre, isso era muito. É possível que ela tenha recebido do seu pai essa dracma em meio a uma diadema com 10 dracmas e perder uma moeda de prata. Quem tem 10 é perder muito. A palavra do Senhor nos mostra que essa mulher então perdeu algo que lhe valia muito. Não encontramos na parábola um conformismo dessa mulher, do tipo, eu ainda tenho outras 9 dracmas, eu tenho outras 9 moedas, não me importarei com uma só que está perdida. A palavra do Senhor nos diz que na parábola de Jesus, a mulher acendeu uma candeia na sua pequenina casa, que diferentemente das casas dos nossos dias, era uma casa escura. As casas da Palestina normalmente tinham pequenas janelas e mesmo durante o dia, para se encontrar algo tão pequeno como uma moeda, era preciso acender uma lamparina, isso é uma candeia. Essa mulher então acende uma candeia e começa a varrer a casa, na expectativa de que entre os buracos do chão batido, aquela moeda pudesse ser encontrada. Diz a palavra de Deus que ela varreu a casa procurando cuidadosamente, diligentemente, esforçadamente, insistentemente, até encontrar aquela moeda. Meus irmãos, pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que fariseus e escribas reputavam os pecadores indignos do amor de Deus. Foi para corrigir essa visão distorcida de que Deus não se importa com pecadores, que Jesus contou essas 3 parábolas que visam expressar o amor de Deus pelos perdidos
indignos. As 3 parábolas enfatizam a alegria de Deus de ver os perdidos sendo encontrados. Eu te convido nessa hora a reconhecer que a alegria do Senhor Jesus, que conta essas 3 belas parábolas, é a alegria de quem cumpre a sua missão, de quem atinge o seu alvo, de quem sente-se recompensado e alegra-se muito ao ver o pecador perdido, resgatado para a sua própria presença. Em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, Jesus diz que ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, a parábola da moeda perdida é uma história acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, aquele que sem reservas se entrega para procurar perdidos, porque ele se entristece de modo singular quando percebe que uma das suas criaturas está perdida. Um perdido, irmãos, produz uma tristeza singular no coração de Deus. Uma mulher não procuraria uma das dracmas, aquela moeda que se perdeu, porque ela tem outras 9 em seu poder? O que a palavra de Deus nos leva a concluir é que a completa alegria de Deus está em ver sua família completa. Deus espera reunir toda a sua família, e Ele conhece de modo singular cada criatura sua, e lamenta de modo particular a perdição de cada pecador. Esqueça aquela ideia da cultura popular que diz algo do tipo: Deus tem tantas coisas para conferir que Ele não se importa com você. Deus te ouviria se Ele tem tantas coisas para responder. Quem afirma esse tipo de bobagem, irmãos, não conhece o Deus eterno, todo-poderoso. O Senhor é poderoso para conhecer perfeita e profundamente cada pessoa. Ele pode ouvir cada uma das muitas e muitas pessoas que existem nesse mundo ao mesmo tempo e respondê-las com atenção e com perfeição de uma só vez, porque Ele é Deus. Quando o Senhor vê uma pessoa que no uso da sua liberdade se mantém rebelde contra Ele, o Senhor, que é todo amor, se entristece de modo singular. A mulher se entristeceu por conta da perda de uma valiosa moeda. A sua vida é valiosa para Deus. Portanto, se você está distante do Senhor, longe da casa de Deus, saiba que Deus, que é amor, se entristece por sua perdição. No comentário luterano do Novo Testamento, o autor diz que a peça de prata que se perdeu é um exemplo bem próprio para um pecador que se afastou de Deus e se tornou um escravo de costumes pecaminosos. Quanto mais tempo uma peça de prata se acha perdida e envolta em sujeira e ferrugem, assim o pecador afunda mais e mais na sujeira do pecado, perde seu caráter e conceito diante das pessoas e deliberadamente em seu coração desfigura a imagem de seu mestre. Quanto mais tempo perdida, mais desfigurada a moeda fica. Os arqueólogos encontram muitas e muitas moedas que se perderam, certamente porque, num primeiro momento, estavam ao alcance de pessoas que não perceberam a moeda caída ao chão. Veio pó sobre a moeda, alguém pisou, de repente um novo piso foi feito, e quanto mais tempo passa, mais aquela moeda é desfigurada. Quanto mais tempo você se mantém longe de Deus, mais desfigurado você fica, menos espiritual, mais ignorante quanto às coisas espirituais, mais escravo do pecado, mais entristecido, menos satisfeito, mais inseguro. Portanto, quero falar nessa noite sobre a tristeza de um Deus que vê você nessa condição, se você no pecado está distante dele, afastado do amor dele. E é o amor dele pelo perdido que o motiva a buscar o pecador. A vinda de Jesus a esse mundo é uma grande necessidade do homem pecador.
A iniciativa de Deus é justificada por seu grande amor, porque Ele continuaria sendo Deus, ainda que toda a humanidade permanecesse perdida em seu pecado. Deus, cheio de amor, ao enxergar a necessidade do homem perdido, busca o homem, porque Ele não se esquece das suas criaturas. A mulher da parábola tomou a iniciativa de buscar a dracma perdida. Ela mesma acendeu a sua candeia, ela mesma varreu a casa, ela procurou até que encontrou a sua dracma que estava perdida. Assim o Senhor faz. Ele tem trabalhado na história em busca do homem. Deus tem usado profetas, pregadores. O Senhor tem usado a sua igreja, que, por exemplo, nessa hora reunida, continua pregando o evangelho da salvação. O Senhor tem usado a história, fatos, experiências, que tem levado o homem a entender que Ele se importa sim com o homem, que Ele não abandonou o mundo, que Ele não se mantém indiferente a você. Deus tem renovado, épocas após épocas, o seu compromisso com a humanidade, mesmo em face do pecado que a humanidade tem praticado e cada vez em maior quantidade e gravidade. Warren Wiersbe diz que é bastante sugestivo que Jesus atraía pecadores, enquanto fariseus os repeliam. Os fariseus tinham conhecimento da lei do Antigo Testamento e desejo de manter pureza pessoal. No entanto, não tinham amor pelas almas perdidas. Saiba você que quando essa igreja se reúne, e quando nós abrimos a palavra de Deus e compartilhamos com você, e quando dizemos que você é bem-vindo nesse lugar, e quando dizemos que a sua vida pode ser transformada pelo poder de Cristo Jesus, e quando ansiamos por vê-lo renascer na presença do Senhor, e quando dizemos que há uma nova vida te esperando em Cristo, e quando dizemos que você pode esperar de Cristo paz perfeita, e quando dizemos que em Cristo você pode alcançar vida abundante, nós estamos fazendo isso porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos empurra a dizer a você que você não está esquecido. Se alguém disse a você que você é um caso perdido, não disse isso da parte de Deus. Seja qual for a sua história de pecados, seja qual for a sua situação atual, que seria vergonhosa se aberta em público, seja qual for a condição do seu coração, se alguém for capaz de dizer que você é descartável aos olhos de Deus, essa pessoa não fala da parte de Deus, não conhece o Deus da Bíblia. Essa pessoa não está sendo usada por Deus. Aqueles que são usados por Deus sempre considerarão o grande poder de Deus. Se pois o Filho vos libertar, nós lemos nessa noite, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que falam da parte de Deus dirão a você: existe um Deus poderoso, que pode tocar em seu coração e levá-lo ao arrependimento verdadeiro de tudo que você tem feito. Existe um Deus amoroso, que está de braços abertos, esperando você para abraçá-lo, como um pai abraça um filho que se perdeu e voltou para casa. Existe um Deus paciente, que quer caminhar com você dando-lhe a mão. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus atraía, mas alguns religiosos repeliam. Jesus amava, alguns religiosos odiavam. Jesus sempre se colocava em direção do pecador, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os fariseus e os publicanos colocavam-se na contramão, dizendo: nós não somos pecadores, nós não somos como eles, nós somos tão bons que não devemos nos juntar aos pecadores. Meus irmãos, aqui está a parábola da alegria singular. Um perdido produz tristeza singular no coração de Deus. Saiba você
que Deus é uma pessoa divina e espiritual, mas é uma pessoa que se entristece. A palavra de Deus garante isso, quando uma das suas criaturas decide viver no pecado. Pecado é viver aquela vida que te destrói, que te afasta de Deus. Pecado é dizer a Deus que Ele está errado e que você está certo, que os conselhos dele são equivocados e que os seus conceitos são excelentes. Deus se entristece quando você, na rebeldia, diz que continuará no pecado. Mas, graças a Deus, Ele, em amor, busca o pecador. E graças a Deus, porque muitos têm demonstrado arrependimento e têm sido achados pelo Senhor. O que a palavra de Deus diz, e ao desfecho dessa parábola, é de uma alegria singular. Cada perdido que é encontrado e que é trazido de volta para a presença do Pai é motivo de uma grande festa. No verso 9, a palavra do Senhor diz que o esforço da mulher que perdera a dracma foi recompensado. Ela achou a sua moeda. Depois de ter pacientemente procurado, brilhou um pouco da prata daquela moeda. Assim como o homem que, quando tocado pelo Senhor, demonstra ainda traços da imagem e semelhança de Deus. Mesmo com todo o pecado que tenha cometido, demonstra que necessita de Deus, demonstra que quer nova vida, demonstra que almeja um novo momento para o seu viver. Meus irmãos, a mulher achou a dracma. Ela não tratou aquele achado como um evento qualquer. Diz a palavra de Deus que uma grande festa foi iniciada. Reuniu suas amigas. E nós sabemos, nós reunimos amigos para festejar. Reuniu as suas amigas, chamou as suas vizinhas e disse-lhes: parem tudo, cancelem a agenda de vocês e venham para a festa. Venham alegrar-se comigo. E havia amigas e vizinhas olhando curiosas, como quem perguntava: qual o motivo da festa? A resposta é: venham se alegrar comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Vocês se lembram que eu tinha 10? Eu tinha 10, e depois que uma se perdeu, eu já não olhava para a minha diadema com satisfação. Faltava algo muito importante, faltava uma peça insubstituível. Eu achei a dracma que eu tinha perdido. Alegrem-se comigo. E diz então o Senhor Jesus, com uma conclusão extraordinária, que mais uma vez apertou fariseus e escribas: eu vos afirmo que assim como essa mulher alegrou-se com uma moeda perdida que ela achou, a grande festa, a júbilo diante dos anjos de Deus no céu, quando apenas um pecador se arrepende. Então, conformem-se, porque eu vou continuar buscando pecadores. Ainda que um só pecador queira me ouvir, eu buscarei. Ainda que eu possa achar só um pecador, com ele à mesa me assentarei. Porque um pecador não é um número, é uma vida preciosa, criada à imagem e semelhança de Deus. Olhe para esse texto bíblico e enxergue a sua vida aqui. Deus dizendo a você: a sua vida é preciosa sim. Todos nós, irmãos, somos feridos ao longo da vida com palavras malditas. São palavras ditas de modo equivocado, com conceitos que nos dão apressadamente, com análises pouco generosas. Talvez alguns de nós nos sintamos muito pequenos, sem importância, autoestima baixa, nos sentimos o menor de todos os seres humanos. Olhe para a palavra de Deus e você abandonará essa ideia pequena acerca de si mesmo. A palavra de Deus diz que ainda que você seja uma só vida, se você pela fé se achega ao Senhor, com amor você é recebido e é valorizado, e por sua vida arrependida aos pés de Jesus, há uma grande festa no céu. Você sabe o que é o céu?
a habitação eterna de Deus, o reino celestial do Senhor, todo o céu em festa por sua vida, a sua vida tem valor, porque Deus te criou, porque Ele te ama. Segundo a palavra de Deus, a alegria singular se dá porque é singular o valor de um perdido que é alcançado. É uma alegria gratuita. Meus irmãos, todo o esforço do Senhor Jesus Cristo intervindo a esse mundo na pessoa de um homem, tudo o que ele sofreu, tudo o que ele padeceu, a cruz que ele carregou, o sangue que ele derramou, pensando em você, nos demonstra que ele estava em busca de uma alegria maior, a alegria de ver aqueles por quem ele morreu regenerados, justificados, aqueles por quem ele morreu salvos, salvos da condenação eterna, libertos da perdição eterna, da culpa do pecado. A morte de Jesus no Calvário cumprindo a palavra de Deus é a demonstração de que o Senhor se entristeceu ao ver o homem perdido, de tal modo que ele veio a esse mundo com a sua morte na cruz oferecer pagamento pelo homem. É a demonstração de que ele buscou o homem perdido, ele mesmo veio e se entregou pelo perdido. É a demonstração de que ele quis alcançar a alegria de ver vidas salvas com a sua morte no Calvário. E é uma alegria que ele compartilha com os anjos que assistem o Senhor nos céus. Há júbilo, há festa, há um grande evento diante dos anjos de Deus, quando uma pessoa, ao ver que o Senhor acendeu a candeia, o Espírito Santo trabalhando em corações, e passou a varrer o chão, os pregadores do Evangelho dizendo: venham a Cristo. E quando a moeda, a vida é encontrada, o Senhor transformando um coração, a palavra de Deus diz que no céu há festa. Como dizia o escritor cristão C.S. Lewis, no céu, alegria é assunto sério. Se você tem na sua cabeça aquela ideia do céu como um lugar monótono, de anjos com asinhas e harpinhas tocando, e aquela monotonia, você está redondamente enganado. O céu é a recuperação da vida boa, da vida feliz, da vida prazerosa, que no princípio o homem, antes de pecar, tinha na presença de Deus. Há delícias perpetuamente reservadas para aqueles que são do Senhor e que estarão com Ele no céu. No céu, alegria é assunto sério. Não se brinca com a alegria. Na presença do Senhor haverá alegria eternamente. Porque não haverá pecado, irmãos. Porque não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor. Não haverá nenhuma das coisas que destruíram com esse mundo um dia criado de modo tão belo pelo nosso Deus. Aquilo que arrebenta com a imagem do homem que um dia foi criado por Deus com tanta perfeição. A alegria que o Senhor compartilha com o salvo. Se você não é crente em Jesus, você não é capaz de imaginar quão especial é a alegria que toma conta do coração de um salvo. A alegria daquela pessoa que deita e dorme em paz, porque sabe que está nas mãos do Senhor. E se ele não vier a acordar no dia seguinte, ele estará com o Senhor no céu. A alegria de quem não mais tem dúvidas quanto a quem é Deus. A alegria de quem tem paz com Deus, a alegria de quem é um salvo, a alegria de quem sabe que pertence ao Senhor. Essa alegria inunda o nosso coração e a Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Quando um pecador, atendendo o chamado do Senhor, arrependido, se lança aos pés de Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Jesus é dado a esse, e essa pessoa recebe o poder de viver alegremente. O fruto do Espírito é também gozo, é alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas da parte de Deus, diz isso: quando o Espírito de Cristo é dado ao novo convertido, porque ninguém pode ser crente se não tem o Espírito de Deus. Uma das evidências da presença do Espírito Santo é que há alegria em meio às tristezas dessa vida, há gozo em meio às lutas do nosso tempo, uma alegria que será eterna, que não se acabará. Venham se alegrar,
porque um pecador perdido foi encontrado. É justo nos alegrarmos. Assim como uma moeda de prata reencontrada produziu grande alegria à sua proprietária, uma vida apenas que seja resgatada para o Senhor nessa noite, da perdição para a nova vida, trará uma alegria singular ao coração do Senhor. Os anjos sempre se alegram ao ver a maravilha de uma vida que estava perdida e foi reencontrada pelo Deus que é amor. Olhem para o verso 10. Há júbilo diante dos anjos de Deus. Agora, retorne para o verso 7. Na parábola da ovelha perdida, é dito que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olhe para o verso 32, no fechamento da parábola do filho pródigo. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como ler essas 3 parábolas e não falar de uma alegria singular? Fariseus e publicanos indignados, entristecidos, não aceitavam que Jesus demonstrasse tão grande alegria no cumprimento da sua missão de buscar o perdido, o pecador. Mas Jesus conta numa sequência imediata 3 parábolas em que o desfecho é: se a ovelha perdida foi encontrada, vamos fazer festa, há alegria no céu. Se a moeda perdida foi encontrada, haverá festa no céu. Se o filho que se perdeu for reencontrado, haverá festa. E eu digo mais: se houver uma vida que nessa noite, decidida a abandonar os seus pecados, vier a entregar-se a Cristo e voltar-se mais uma vez para o Senhor, haverá alegria na igreja de Jesus, porque nós somos o povo que recebeu a alegria do Senhor, e nós sabemos quão grande é a alegria da salvação. Que Deus, pois, nos ajude, irmãos, a continuarmos dizendo ao homem: arrependam-se enquanto há tempo, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem o Senhor, não se conformem com a perdição no pecado, não se conformem com a velha vida desse mundo, venham para o Senhor, e vocês encontrarão um Deus amoroso, que recebe, transforma e alegra-se com uma vida, uma que seja, que arrependida voltou-se para o Pai. Vamos cantar o hino Cegueira e Vista. Nós vamos cantar as 2 primeiras estrofes e depois daremos uma pausa, porque eu quero fazer um convite a você que está longe do Senhor ou longe da igreja do Senhor, para que haja uma festa hoje ao voltar-se para Deus.